Olá, pessoal! O sistema imunológico tem um papel fundamental e importante, que é a distinção do próprio e do não próprio. Nós aprendemos ao longo da escala evolutiva, de toda a evolução do homem na Terra, a separar os antígenos patogênicos dos antígenos próprios e dos antígenos inócuos. Então, são três classes de relação que o nosso sistema imunológico vai criar com esses agentes estranhos, ou os próprios. Isso desde muito cedo nós aprendemos primeiro, intraútero, a reconhecer os nossos próprios antígenos. As nossas células, elas trabalham no sentido de um aprendizado de todas as células que têm os marcadores do próprio para que, posteriormente, durante o nascimento, durante o desenvolvimento, nós consigamos estabelecer uma relação de cooperação, umas células cooperando com as outras. Para isso, é necessário que elas se reconheçam, para que haja cooperação entre um grupo celular e outro. Agora, quando nascemos, na hora do parto, então entramos em contato com aquela primeira microbiota da mucosa vaginal da mãe, e essa microbiota, que são agentes antígenos considerados comensais ou inócuos, nós vamos aí aprender a estabelecer uma relação com eles também. E o nosso sistema imunológico é como se eles estivessem exercitando, treinando, para posteriormente, quando entrar realmente em contato com um agente patogênico, que nós saibamos responder. Então vamos lá, imaginar o momento do parto. O bebê vai nascer e vai passar pelo canal do parto e receber o seu primeiro banho de microbiota da mãe. O bebê preparando para a vida. A microbiota vaginal é um mecanismo de defesa da função reprodutiva humana. Essa microbiota é composta por diversos micro-organismos, entre eles os lactobacilos, o Lactobacillus acidófilos e outras espécies, e até outros tipos de bactérias que são produtoras de ácido lático, mantendo o pH vaginal e impedindo a proliferação de agentes patogênicos nessa região. Ela é muito importante também porque é o primeiro contato que o bebê tem ao nascer com micro-organismos. No nascimento do bebê, por parto vaginal, a passagem desse bebê pelo canal vaginal vai fazer a colonização desse indivíduo. Bebês nascidos por cesárea têm microbiota diferente de bebês nascidos por parto vaginal. Quando esse bebê nasce, a tendência é que nós privemos esse bebê do contato com micro-organismos. Até que ponto isso é benéfico? O corpo humano é habitado por 10 trilhões de células microbianas, 10 vezes a mais o número de células humanas. Cada micro-organismo vai se estabelecer em um local do corpo dependendo da sua necessidade para o seu crescimento. A pele, por exemplo, é um ambiente seco, o pulmão, oxigenado, o intestino, anóxico. Explica aí, Ana Cláudia. No passado, o contato do ser humano com os micro-organismos era muito mais abundante e natural. Com a saída do homem do meio rural, e a ida para os grandes centros, com a Revolução Industrial, a ida para os apartamentos, esse contato foi sendo reduzido cada vez mais. E a ideia que a higiene tem que prevalecer e que os micro-organismos são maléficos para o ser humano, começa a tomar força, afastando ainda mais as pessoas do contato com os micro-organismos. Desde o nascimento, nós somos colonizados por bactérias, principalmente em pele e mucosas. Cada local tem sua microbiota. A mucosa intestinal tem de 10 a 100 vezes mais bactérias do que células. Tal a importância dessa microbiota para o ser humano. Enquanto o bebê ainda não teve contato ou teve pouco contato com micro-organismos, o adulto tem toda uma bagagem de agentes patogênicos ou não,
que fortaleceram o seu sistema imune e faz com que ele reconheça esses micro-organismos. A colonização do bebê no início da vida tem um efeito protetor, protege esse bebê de micro-organismos patogênicos. A microbiota, formada por essa colonização inicial, tem importância em vários aspectos, como a modulação do sistema imune, é importante para a digestão de nutrientes, para a síntese de vitaminas, inibe a entrada de patógenos, principalmente em pele e mucosas, e amadurece a mucosa intestinal. A disbiose, que é o desequilíbrio dessa microbiota intestinal, pode aumentar vias metabólicas prejudiciais e a proliferação de agentes patogênicos nessa mucosa. São muitas as evidências de que a microbiota intestinal tem um importante papel na nossa saúde e na proteção do organismo contra infecções e até mesmo outras doenças. A maioria dessas evidências foram feitas com animais exênicos, ou seja, aqueles animais que foram criados de maneira totalmente asséptica, em ambiente estéril, também chamados de germe-free, porque são totalmente livres de microbiota, né? A parede intestinal desses animais exênicos é consideravelmente mais delgada, tem menos células, as vilosidades são menores, ao que tudo indica, a inflamação, as bactérias no início da colonização é que vai fazer com que essas velocidades sejam formadas. Então as velocidades são menores, as criptas são mais rasas, o tamanho da superfície da mucosa é menor e tem uma impressionante alteração que é um aumento do seco. Quando você expõe esse animal axênico, esse indivíduo axênico a bactérias intestinais, imediatamente essa colonização vai fazer com que esse intestino se modifique e se torne de aparência convencional, o que mostra que a inflamação pelas bactérias no início da colonização e a presença dessa microbiota intestinal é muito benéfica para o ser humano e para o sistema imune. Está aí a prova de que somos dependentes, bactérias comensais e ser humano. Vamos agora nos aprofundar nesse conhecimento. Aqui nós temos uma bactéria que vai se relacionar com esse intestino do bebê, da criança que acaba de nascer, através dos receptores Toll-like e PAMP. A finalidade é desenvolver a tolerância das mucosas e dos antígenos oriundos da alimentação. Esse é o tecido linfóide associado à mucosa gástrica. A partir do intestino, órgão central, se distribui o aprendizado da tolerância. As bactérias que ali penetram educam as células do sistema imunológico, que por sua vez distribui para outras mucosas, como o BALT e a mucosa do trato gênito-urinário. Sem isso, haveria as hipersensibilidades. O indivíduo que não tolera, ele é hipersensível. E a gente vê os processos de hipersensibilidade que pode acontecer a partir de erros nessa educação. A tolerância para as bactérias comensais e antígenos oriundos da alimentação se dá na mucosa intestinal. Ela pode ser chamada de segundo cérebro, de tão importante que é. Vamos analisar essa outra estrutura. As vilosidades contêm uma rede de vasos que transporta nutrientes para o resto do corpo. As placas de Peyer, antígenos, e confluem até o linfonodo mesentérico. O tecido de conexão é chamado de lâmina própria. Observamos também criptas e, finalmente, o epitélio que produz um muco que protege da invasão dos patógenos. Nessa região encontramos um mix de células do sistema imunológico. Observamos os linfócitos B, T, macrófagos,
e células dendríticas. Aqui podemos também observar um grupo de células ou uma célula em especial. Nós a chamamos de célula M. Elas capturam antígenos complexos, enquanto as células dendríticas podem capturar antígenos simples, oriundos da alimentação. Vamos observar essa célula capturando esse antígeno com prolongamento de membrana. Capturou. Traz para dentro e assim se inicia uma resposta chamada de tolerância. Ela penetra na zona de linfócitos T, ali no linfonodo mesentérico, até encontrar uma célula específica, um linfócito T específico. E este vai produzir uma série de interleucinas, liberam então aí IL-10, migrando até a vilosidade via linfática. Aqui libera IL-10, que confere a toda a mucosa sua proteção. Linfócitos B produzem IgA, que irão compor o muco e se exteriorizar protegendo a mucosa. Vamos imaginar uma situação que por algum motivo perdemos essa camada protetora de bactérias comensais, muco e imunoglobulinas. A mucosa fica exposta e suscetível a infecções. Toda a resposta de tolerância se transforma e bactérias potencialmente patogênicas podem se aproveitar desse ambiente desprotegido e suscitar assim uma resposta inflamatória mediada por interleucinas, mediadores inflamatórios. Vemos aqui o macrófago liberando IL-6, IL-12 e IL-23, que atraem linfócitos produtores de fatores de necrose tumoral, interferon gama e IL-17. Estes atraem polimorfonucleares que fagocitam e destroem o antígeno, morrendo também na batalha. São destruídos e deixando o tecido lesionado, inflamado. Imaginemos agora a microbiota sendo repovoada. As células inflamatórias entram em apoptose. Os macrófagos terminam a limpeza, liberando interleucinas como o fator, o TGF-beta, modificando o ambiente para um ambiente de reparo, para um ambiente de retorno à integridade do tecido, um ambiente de tolerância. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe se gostou.